Olá, tudo bem? Que bom que você veio mais uma vez ao nosso canal Gotas de Esperança. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação e compartilhe o link com o maior número possível de pessoas. O meu desejo é que essa mensagem de esperança alcance o maior número possível de corações que estejam quebrantados e que estejam precisando de um álibi e de forças para continuar vivendo e lutando pela vida. O texto que eu escolhi para a nossa reflexão hoje se encontra em 1 Reis, capítulo 8, versos 28 e 23. 1 Reis 8, 28 e 23, que diz o seguinte: Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. As palavras de Salomão, nesse discurso inaugural do templo, elas são muito significativas. Primeiro, ele relembra a fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas e do pacto da sua aliança. Aquilo que Deus promete, ele cumpre. Aquilo que ele diz, ele fará. Deus cumpriu a sua promessa ao tornar Jerusalém a sua cidade. Deus cumpriu a sua promessa ao dar um sucessor a Davi. Deus cumpriu a sua promessa ao ele ter feito com que este sucessor de Davi agora finalmente edificasse o seu templo. Após então ele exaltar a Deus, Salomão agora ele começa a falar com Deus, suplicando a ele que os seus ouvidos estivessem sempre abertos e que sua atenção estivesse sempre voltada para o seu povo e o sofrimento da sua nação. Em seguida, ele enumera então as causas dessas muitas tragédias e sofrimentos que poderiam levar o seu povo a necessitar do auxílio divino. E ele pede que os ouvidos de Deus estivessem sempre abertos e atentos, para que assim aquele templo fosse símbolo da presença de Deus entre o seu povo e operasse em favor deles. Fosse pela guerra, pelos pecados, por alguma crise hídrica, pelas fomes, pragas, doenças, deserção ou abandono, qualquer que fosse a causa motivadora de uma apaixonada oração voltada para o Senhor naquele templo, a súplica de Salomão é para que Deus ouça. Dessas palavras e desse discurso tão apropriado de Salomão, nós podemos aprender pelo menos 3 lições importantes que eu enumerei. Primeiro, Deus sempre cumpre suas promessas. Ele sempre opera em favor dos seus filhos. Quando a gente não obtém uma resposta imediata de Deus, é porque talvez nessa aliança fomos nós que não cumprimos o acordo. Ele é fiel demais para não cumprir. Ele é poderoso demais para errar. Ele é suficiente demais para não ser capaz. Então, amigo, talvez exista alguma coisa na tua vida que esteja impedindo e atrapalhando Deus de ouvi-lo. O que poderia ser? Qual é a parte dessa aliança que você fez com Deus que você não está cumprindo e, portanto, impedindo o Senhor de agir poderosamente? É bom você avaliar, pois Deus é poderoso demais para Ele não realizar aquilo que Ele prometeu dentro desta aliança conosco. A segunda lição que nós podemos aprender é que existe no céu um Deus sempre atento às nossas orações e às nossas súplicas. Mas lembre-se, as nossas orações às vezes elas são respondidas agora, outras vezes elas só serão respondidas na eternidade. Porque o céu prometido por Jesus já é uma resposta às nossas orações por cura, saúde, paz, prosperidade, segurança, alegria, união, gozo pleno. Normalmente nós oramos por essas coisas, normalmente nós pedimos por elas, mas Deus em sua infinita presciência, às vezes Ele não nos dá de imediato tais coisas, mas isso não significa que Ele não vai responder essa oração, pois ela será respondida quando Ele instaurar definitivamente o seu novo reino, o seu reino eterno, nos quais essas virtudes elas serão parte intrínseca desse reino imutável e para sempre. Então fique tranquilo, Deus sempre ouve as nossas orações. Às vezes nós é que não entendemos a sua resposta, por isso tão somente creia. E a terceira e última lição que nós podemos aprender desse discurso de Salomão é que qualquer que seja a causa de sofrimento ou dor, nós podemos colocar isso diante de Deus. Nós podemos pedir ao Senhor e suplicar que Ele irá apreciar a nossa causa. Se você estiver sendo perseguido, coloque diante de Deus. Se estiver passando por necessidade, coloque diante de Deus. Se você estiver passando por alguma doença, coloque diante de Deus. Se você estiver passando por alguma crise espiritual, coloque isso diante de Deus. E lembre-se, se
quando você orar a Deus, se o teu perseguidor ele não desaparecer, não for tirado, pelo menos Deus vai te dar paz. Se a tua doença não for curada, pelo menos Ele vai te dar esperança. Se a tua necessidade não for suprida de imediato, pelo menos Ele vai te dar alento. Se a tua crise espiritual não desaparecer, pelo menos Ele vai te dar o perdão. Então, só não deixe de orar ao Senhor e clamar pelo Senhor, pois Ele pode transformar gotas de esperança em oceanos de bênçãos na tua vida. Que Deus te abençoe e que você confie sempre nesse Deus Todo-Poderoso, que Ele vai operar em favor de você.